emocionantes. Os jogos no Coliseu eram o grande espetáculo romano. E todos os presentes admiravam as proezas de engenharia da civilização mais avançada do mundo. Após uma década de estabilidade sob o governo de Vespasiano, a civilização romana chegava ao auge de seu poder. E a próxima geração de governantes usaria esse poder para construir milagres humanos ainda maiores e mais ousados. No final do primeiro século da era cristã, o Império Romano se estendia da Inglaterra ao Egito, de Portugal à Pérsia. 50 milhões de pessoas de todas as raças e idiomas eram leais a um imperador. Esse imperador sempre fora italiano, até o ano de 98, quando um estrangeiro assumiu o controle do império. Ele se chamava Trajano, um guerreiro ambicioso da província da Espanha, cujos triunfos nos campos de batalha chamaram a atenção do enfermo imperador Nerva. Como não tinha descendentes, Nerva adotou Trajano como filho e herdeiro. There is a widening of the idea of what it meant to be Roman and who could help the state and who would participate in the state. And Trajan is a very good example of that. Trajan is the first of a whole series of emperors who come from outside of Italy. Trajano herdou o Império Romano quando Nerva morreu. Imediatamente, ele se dispôs a provar lealdade aos cidadãos da capital e sabia que, para fazer isso, precisava apelar ao inflexível senso de supremacia do povo. The Romans thought on a grand scale. The size of their empire, the size of their buildings, and the ambitions of its leading individuals must be one of the things that we point to as defining what it meant to be a Roman. They were driven by a kind of collective cultural ego. Trajano deu início a uma grande campanha de construção que começou com a infraestrutura do império. Fez reparos urgentes em estradas, portos e prédios públicos. Ergueu um dos últimos grandes aquedutos e construiu novos banhos públicos sobre as fundações da Casa Dourada de Nero. All of this building required a tremendous amount of money. And in order to really complete and fulfill his own kind of plans, he was going to have to come up with a great deal more of it. And in Roman terms, this means conquest. Em seu terceiro ano como imperador, Trajano lançou uma ofensiva militar para arrecadar dinheiro para a construção de novos monumentos magníficos. Decidiu conquistar a Dácia, uma região que engloba as atuais Romênia e Hungria, que se defendera dos romanos por séculos. Os dácios se renderam em 107 d.C., após anos de duros combates. O imperador conquistador saqueou centenas de toneladas de ouro e prata da nova província. Trajan is the emperor that extended the boundaries of the empire to its greatest extent. So Trajan really pushed the envelope, and in doing so, he brought back more money, more goods, more spoils than any other emperor, which meant that he had so much money at his disposal. O imperador instalou a nova capital em um grande espaço público que aliviaria o congestionamento no centro da superlotada Roma. Desde o início da República, o antigo Fórum Romano era o centro do governo, do comércio e da cultura. Os templos de deuses como Saturno e Vesta ficavam ao lado de tribunais e bibliotecas. Il foro è importante per i romani perché è la piazza, è il luogo dove si incontrano, dove si stringono affari, dove si discute di politica, dove si vendono oggetti, dove si cambiano le monete. Il foro è una piazza viva, vivissima, come quelle, molto di più di quelle di adesso.
perché veramente tutta la vita pubblica si svolge in piazza. Mas à medida que Roma se tornava a capital do mundo, ela se desenvolvia além das fronteiras originais. The Forum was a critical part of Roman life, but the success of the city and the pressure of the population was such that they had to keep building new extensions time after time. Then each emperor in turn had to build a new part of the Forum for their own people. Na época de Trajano, Roma era uma metrópole com 1 milhão de pessoas que crescia cada vez mais. Então ele encomendou o próprio Fórum, maior do que os de todos os anteriores juntos. Trajan didn't just have so much money, but the skills of the engineers, the people who poured concrete and so on, they were at a high point. They could achieve and create better and faster than any previous time. O homem que projetou o Fórum de Trajano também era um estrangeiro, Apolodoro de Damasco. Era um arquiteto grego que havia projetado pontes militares para Trajano durante as batalhas contra a Dácia. Nessa guerra ele provou ser um gênio da arquitetura. Agora ele enfrentava um outro desafio: a falta de terrenos para abrigar a grande visão de Trajano. And of course, as in modern day buildings, location is absolutely critical. So if an emperor wanted to build a structure in a particular location and they had to level the site, then they would just have to do that. Para obter um terreno plano desse porte no centro de Roma, Apolodoro ordenou aos construtores que cortassem um enorme bloco da colina Quirinal adjacente ao antigo Fórum. We're living in a time thousands of years before dynamite. The Romans had to achieve these great feats of terraforming and clearing the landscape through sheer manpower, the force of tens of thousands of slaves working around the clock with shovels and pickaxes. Imagine an army of ants carrying away a loaf of bread. They're not going to do it all in once. They're going to break it apart into small pieces and take it apart one at a time. Um exército de escravos romanos escavou metodicamente a parede rochosa, desfazendo 38 metros de elevação e criando um terreno de mais de 55 mil metros quadrados no coração de Roma. Lá, uma cidade de mármore foi erguida à medida que o imperador espanhol e o arquiteto grego refaziam a capital. O resultado final foi revelado em 112 da era cristã. O Fórum de Trajano era um conjunto de mármore magnífico, com bibliotecas gregas e latinas, estátuas colossais, uma enorme praça central e uma basílica de 2 andares, onde as leis eram feitas e os processos julgados. To go to the Forum of Trajan would have been a massive experience for any Roman. You would have entered the Basilica, the largest ever built in Rome, of that type. The Basilica was revetted with marble, flooded with light. After that, you would have arrived in the square. You would have looked around and seen the monumental equestrian statue of Trajan. It really must have been an awesome sight. A peça central do Fórum era uma coluna de mármore de 38 metros que se erguia acima da nova construção. Essa coluna ainda existe hoje. Ao redor de sua fachada, uma escultura em alto relevo conta a história da invasão da Dácia por Trajano. Trajan appears over and over and over and over again, always involved in every aspect of the campaign, from its initial planning all the way through final conquest. And in this way, the column serves as a kind of propaganda film. A altura exata da coluna possui significado mais sutil. The height of Trajan's column itself, 100 feet, with the addition of the base and a statue on top of that, marked the height of the side of the Quirinal Hill, which was removed to create the Forum at that spot.
Therefore, it becomes a marker not only of the battles of Trajan, but also the battles of Apollodorus to clear the land and create this monumental urban space. O Fórum de Trajano ficou em pé por 700 anos. A maior parte foi reduzida a pó por um terremoto no século IX. Mas há uma seção que sobreviveu e que não deixa dúvida sobre sua escala imponente. Um vasto complexo conhecido como Mercado de Trajano. Apolodoro escorou o penhasco de 38 metros que ele criara, construindo um mercado romano de 6 andares diretamente na encosta da colina. Ele moldou os primeiros 3 andares